Olha o Paulo! Maravilhoso! Eu, diminui meu black. Tudo bem. Adorei. Então, hoje... tá gravando. Então, hoje, na verdade, assim, o tema era o que te inspira, né? Mas, na verdade, era um tema que estava em aberto ainda, né? Enfim, eu ia trazer algum tipo de jogo, alguma provocação para a gente pensar. Mas, de qualquer forma, ainda assim, era um dia que era um encerramento. Então, seria só alguma provocação mesmo para a gente pensar, enfim, levar como reflexão mesmo para a vida, para a caminhada que a gente está se propondo agora, para quem está começando, para quem quer continuar e mergulhar nisso. Mas, como no último encontro a gente começou a falar sobre o figurino, sobre as figurinistas, né? E era metade ainda, então hoje eu vou continuar com a parte 2, né, das figurinistas, a gente vai rever aqui, e depois aí a gente abre, tá? Para a gente conversar e falar sobre outras coisas, inclusive quem ganhou o prêmio de participação, o Oscar desse workshop, então a gente vai saber também. E tem outra surpresa também. Mas por enquanto é isso, então vamos começar. Alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Então vamos embora. Então, no último encontro a gente falou sobre a Ruth Carter, sobre a história, a carreira dela. Então, pode ir passando. Depois a gente falou, então, a Ruth Carter, né? Fui comentando a história dela, os filmes, só para a gente relembrar mesmo. Sobre, não sei se vocês chegaram a ver essa série. Depois a gente falou sobre a Colin Atwood, que é a grande parceira do Tim Burton, né? Vimos os filmes, fomos lembrando de outros filmes, né? Da adolescência, quer dizer, da minha adolescência, né? O Oscar, os 4 Oscars que ela ganhou. Em sequência, a gente falou da Edith Head, que tem um histórico incrível, pensando na importância dela para a imagem, né? Para o posicionamento enquanto figurinista, para a relação, para as relações e a negociação com diretores, atrizes. Então, a gente falou um pouco sobre ela. E os desenhos incríveis, os clássicos que a gente ama. Depois a gente falou sobre a Beth Filipek, que é a figurinista do Lavoura Arcaica, que eu amo, hoje eu amo, né? Mas foi um processo também de entendimento. O prêmio também de Guerra dos Canudos, enfim, vários filmes super importantes que quem não viu deveria ver até como um exercício mesmo, né, de conhecimento. Depois a gente falou sobre a Cristina Camargo, né, que ganhou prêmio com Elis, que tem clássicos, né? Ela veio da moda, foi para o cinema, fez publicidade, então ela tem toda uma carreira, uma trajetória, assim, em vários... Carandiru, né, o grande clássico, em várias áreas, e compôs a carreira dela, e o último, que era aquele que a gente não conseguiu ver, né, só volta, Barbie, que é o ano que meus pais saíram de férias, que a gente não viu da última vez, que estava embolado, mas que era esse filme. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a segunda parte das figurinistas. Na verdade, essa seleção, eu fiz uma seleção de... Teve mais na pesquisa, mas eu precisei diminuir, né? Senão a gente não ia terminar nunca, teria que fazer um outro workshop só para falar sobre figurinistas. Não era a intenção. Talvez um dia, quem sabe, né? Vamos pensar nisso. Mas todas essas informações a gente encontra facilmente na internet, então é importante entender que a gente tem a internet, que a gente pode buscar, pode pesquisar, pode cruzar informações, então é importante como recurso mesmo, porque às vezes a gente fica na internet vivendo a vida, né? Ouvindo música, fazendo um monte de coisa e fazendo nada ao mesmo tempo. Mas a gente pode usar isso como um bom recurso de pesquisa para o nosso trabalho, né? Então, hoje a gente vai falar, vamos seguir, de 6 figurinistas, né? Então, no final dessa pesquisa, acabei selecionando 11,
né? Mas eu queria ter falado demais, tá? Mas, enfim, faz parte. A vida é dura. Hoje a gente vai falar da minha conterrânea, Emília Duncan. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Tem gente de Niterói aqui também, eu sei. E eu achei eu não sabia que ela era de Niterói, né? Mas foi bem interessante, porque assim, ela tem toda a carreira dela é muito mais baseada na televisão. Mas vamos lá. Ela nasceu em Niterói, se formou em História pela PUC Rio e trabalhou no Arquivo Nacional. Eu fico frisando assim os locais que as pessoas trabalharam para a gente entender quem é essa pessoa, de onde veio, como veio e por que veio. Começou a carreira fazendo uma parceria com a amiga dela, que também é figurinista, que também vale uma pesquisa, que ela é maravilhosa, Cláudia Kopf, que hoje ela é figurinista, mas na época ela era amiga, eram amigas, né? Não estava nessa carreira ainda, e elas montaram uma confecção de biquíni. E aí aquilo deu certo, né? Aquele negócio deu certo, tal, não sei o quê, e aí engrenou. A partir da prática, né, de lidar com o negócio, de criar, de desenhar, ela partiu mesmo para conhecer a teoria, né? Porque é um pouco do que a gente procura aqui, né? Quer dizer, aqui a gente fala muito de prática, mas de teoria também, de mecanismos, formas, métodos de melhorar a prática, né? E ela procurou a teoria. Aí ela foi, né, estudar moda em Nova York, enfim, e a partir daí ela começou a carreira dela. 17 trabalhos no audiovisual, né, com créditos no nome dela, e ela fez história recebendo o Emmy Award de melhor figurino por Caminho das Índias. Não sei, a gente já fez essa pesquisa aqui se tinha muitos noveleiros, mas eu acho que nem tanto, acho que era 50% ou 40%. Mas ela foi a primeira a ganhar, né, a primeira produção brasileira a ganhar melhor figurino no Emmy Award. Então, isso é bacana, né? Isso é fazer história. Assinou a direção de arte figurino da Carlota Joaquina, que também para a gente pensar na história do cinema, me ajudem aí o pessoal do cinema. É um momento do Brasil também de retomada desse cinema. Então, o cinema brasileiro ele tem vários momentos de impulso. Então, o Carlota Joaquina ele tem esse significado muito importante. Fez filmes como Que é Isso, Companheiro, Orfeu, Lisbela e o Prisioneiro, né, um clássico, acho que você já deve ter visto. Só que a carreira dela, como eu falei, é muito calcada na televisão. Então, a gente já viu novelas como O Caminho das Índias, Araguaia, Med Maria, que é série, né? JK, Muralha. E tem os prêmios, né? Prêmio Guarani, com Lisbela e o Prisioneiro, e o Coronel e o Lobisomem. Podemos seguir. Segue. E aí, assim, aqui, essa primeira imagem é o primeiro filme que ela assina o figurino, Dias Melhores Virão, que também é um clássico. Volta. Que também é um clássico, com a Marília Pêra. E volta, pá. Seguiu. Que também é um clássico com a Marília Pêra. E 10 anos, isso foi em 1989, 10 anos depois ela faz Orfeu com o mesmo diretor. É só para a gente ter um parâmetro mesmo, né? Que como as figurinistas também têm essa coisa de, muitas vezes, acho que por conta de afinidade, de um bom relacionamento, uma afinidade mesmo de trabalho, as figurinistas, né, nós voltamos a trabalhar com aquele diretor, porque já teve uma empatia, já teve uma sintonia. E ali embaixo, né, Carlota Joaquino, Que é Isso, Companheiro, e Lisbela e o Prisioneiro. São figurinos completamente diferentes, mas a gente entende que tem todo um enredo, uma proposta, tanto de precisar o tempo, mas ao mesmo tempo de trazer referências da identidade de cada personagem. Né? É muito interessante o trabalho dela. Pode seguir. E aí, na segunda parte, na próxima, a gente vai ver as novelas, algumas novelas que ela fez. Primeiro é um Só Coração, não sei se alguém assistiu, mas o figurino é muito impecável. Bang Bang, né? Na época não fez tanto
Assim, falando de novela, né, porque eu sou noveleira, na época não fez tanto sucesso assim, não foi um grande sucesso, mas assim, a gente está falando de figurino. Caminho das Índias e Araguaia. Segue. Mas nas séries, vocês vão ver agora nas séries, é um trabalho primoroso, sabe? Assim, é de chorar mesmo. Média Maria, Coronel e o Lobisomem. Você vê que é tudo muito próximo. E acaba que, eu acho que a partir do momento que existe uma rotina não, não uma rotina, mas aqui você vê que é de um ano, quase que de um ano para outro, né? Eu acho que a pessoa começa a ficar especialista naquilo, né? Aqui a gente está falando de figurinos de época, tudo bem, essas duas primeiras imagens talvez sejam épocas parecidas e próximas, a de baixo não, mas ainda assim você consegue ver que tem um preciosismo, né? Em pensar essas épocas e retratar. Pode seguir. E aí eu trouxe uma frase aqui, na verdade não é a frase dela, mas foi uma colocação dela que foi relatada, que ela faz questão de frisar que a formação dela foi feita pela prática, com cursos de leituras, porque não havia profissionalização para figurinistas, especialmente de televisão. Então, é para a gente pensar que antes, tudo bem, antes não existia, hoje a gente já tem, ainda assim é pouco, tá? Não é assim, em larga escala, mas o quanto que é importante também a gente se mover para isso, quando numa situação de querer muito fazer algo, querer muito estar em determinados locais, querer muito aprender, a gente tem que se colocar nesse lugar também. E muitas vezes, por uma questão de recursos financeiros, ou de impedimentos mesmo momentâneos, pode acontecer com qualquer pessoa, isso não pode impedir, né? Então a gente tem que ter sempre na mente que o que a gente quer e deseja, a gente tem que colocar como meta. E tem que trabalhar para isso, nem que seja se aproximar de pessoas que estão no mercado, conversar, trocar ideia, tentar estar nesse ambiente, tentar estudar. Se tem internet, então vamos ver o que tem na internet. Vamos fazer o que a gente pode fazer agora, nesse momento, e projetar esse curso, essa faculdade, ou essa pós-graduação, para mais para frente, caso seja possível mais na frente, mas é pensar que depende da gente também, depende da gente estar ali e botar o pé no chão, sabe? Claro, eu estou usando aqui uma referência da Emília Duncan, que tem a caminhada dela, mas eu acho que a gente tem que ter o sim para a gente também. Segue. E aí, essa segunda figurinista é a Jenny Bevan. Ela é a tal que foi pro Oscar de jaqueta, né? Então, se ela pode de jaqueta, eu posso ir com o meu coque. Jane Bevan, nascida em 1950, na Inglaterra, estudou no London Central School of Art and Design. Começou a carreira na área de design de figurinos de cinema, num trabalho não remunerado, em que desenhava roupas para um pequeno filme de, agora não sei, Merchant Ivory, não sei se é isso, mas vamos lá. Isso deu início a um longo relacionamento que era uma empresa, né? Merchant Ivory Production. Então, é pensar também que ela, de alguma maneira, também não tinha como estar, não sabia como se colocar ali, fez esse trabalho não remunerado e, a partir dali, ela criou uma grande parceria com essa empresa. Então, a maioria dos trabalhos delas iniciais são com essa empresa. Então, é pensar nisso também, sabe? Quando eu falei lá atrás sobre a parceria, é muito nesse quesito, muito pensando nesse lugar, sabe? Se você tem enxerga, né, tem uma empresa que você admira, que você gostaria de trabalhar, por que não chegar lá e na cara de pau e falar, não, olha só, eu quero muito trabalhar com isso, não sei o quê. Ah, mas não tenho... Ok, eu faço aqui, vou fazer meu expediente gratuito, não vou trabalhar remuneradamente, mas eu quero muito aprender. Então, é sobre ter essa cara de pau, né? Não sei se foi exatamente assim que ela começou, mas o fato dela de ser um trabalho não remunerado me faz pensar que tenha sido por esse caminho. E aí ela tem 70 trabalhos no audiovisual,
com crédito, né, assinando como figurinista. Fez história, trabalhando com a cenografia das produções teatrais de Londres, dos anos 70, e ao ganhar o Oscar por Mad Max, subiu ao palco vestindo a jaqueta, look considerado inadequado pelo público e pelas personalidades de moda. As questões, né? Fez filmes como Razão e Sensibilidade, clássico também, mas é o Razão e Sensibilidade de 1995, Sherlock Holmes, O Discurso do Rei e do Little, entre outros. E aí o Oscar foi esse Janela para o Amor eu não vi, confesso. Mas em 86 ela ganhou esse e em 2016 ela ganhou o Mad Max. Passa. E aí a gente vê aqui Razão e Sensibilidade, né? Como eu disse, já existe uma outra gravação, né, de Razão e Sensibilidade, mas aí é outra figurinista. O dela é esse aqui. Segue. E à medida que a gente vai vendo, conhecendo as outras, a gente vai começando a entender também dos clássicos, né? Aqui ela também fez o Para Sempre Cinderela, de 98. Não sei se vocês viram esse filme, já tem um tempo. E até a forma de fazer de representar, né, esse figurino de época, se você for olhar hoje, talvez até tenha muito mais recurso, seja muito mais elaborado também. Mas, assim, aqui não é menos bonito, só estou fazendo uma comparação mesmo. Segue. O Discurso do Rei, né, também um figurino de época. Segue. Quase ganhou o Oscar, né? E Mad Max, A Fúria, A Estrada da Fúria. Esse foi o premiado. Oscar de 2018. Segue. E aí a gente vai falar da Jacqueline, agora eu não sei se a pronúncia é Duran ou Duran, não sei, mas vamos deixar aqui em aberto. Nascida no Reino Unido, se formou pelo Royal College of Art em História do Design figurino e complementação na área de filosofia. Fez 29 trabalhos no audiovisual, levando crédito, e fez história com filmes como Orgulho e Preconceito, Mr. Turner, Desejo e Reparação, A Bela e a Fera, visto que A Bela e a Fera também tem várias reproduções, né? Vários outros filmes. Então, a gente vai ver aqui qual é, não sei se vocês já viram algum deles, mas... e O Destino de uma Nação, entre outros. Mas o mais importante para frisar, a gente vai ver muitas imagens. Essa é aquela que, em algum encontro, eu já tinha mostrado a imagem dela com a Natalie Portman, falando sobre a questão da assinatura. Ela já tem um foco já em filmes de época. Se for entrar no IMDb, e pegar os filmes que ela fez, porque são muitos filmes, que eu tento colocar assim, mais ou menos os mais conhecidos, mas elas têm muitos filmes. É legal realmente fazer essa pesquisa. Até porque também nem daria para colocar tudo, mas ela faz muito filme de época, muito. Então a gente vai ver isso também. Ganhou o Oscar em 2013 com Ana Karenina, figurino maravilhoso, e Adoráveis Mulheres, que é mais agora, né? Ganhou em 2020. Então, vamos seguir. Orgulho e Preconceito. Aí é interessante, porque assim, a gente está vendo mais ou menos, né? Os figurinos de época, eles sempre transitam, né? Tem a mesma silhueta e tal, mas ainda assim, cada uma tem um olhar. Cada uma tem uma forma de representar. E isso é que é mais interessante, porque é dessa forma que a gente consegue entender também um pouco da assinatura. Porque existe uma silhueta, sim, existe uma silhueta de época, mas como eu vou representar isso? Eu posso representar de um jeito, mesmo que exista uma paleta, que era a paleta de cor da época, ainda assim eu posso representar da minha maneira, você pode representar da sua maneira. Assim, tudo vai depender também dessa sua relação com o diretor e do que ele te permite criar em cima daquilo, né? Então, existem figurinistas que são mais
mais raiz, vamos dizer assim, não, porque tem que usar o mesmo tecido, porque tem que usar mesmo tudo. E outras que não, que já se permitem criar em cima, é claro, de uma base da época. Senão também aí você desconstrói, você desconfigura completamente o figurino. Mas é isso, você consegue, não sei se vocês conseguem perceber as diferenças de uma para outra. Ainda assim, elas estão falando de uma época transitória, né? O do outro filme, Razão e Acessibilidade, é mais ou menos essa época aí, mas ainda assim a paleta de cor lá era mais sóbria, mais escura, mais fechada. Aqui não, aqui já tem sabe? E a gente vai ver mais para frente Adoráveis Mulheres também, que é mais ou menos na mesma época. Então vamos seguir. Ó, Peter Pan. Eu não sabia que Peter Pan era dela, sinceramente, porque eu já acho esse Peter Pan, assim, bem moderno. Ele tem uma mistura de... tem uma coisa meio rock and roll, né? No figurino do... Ele é totalmente diferente, né? Você não consegue ver o Capitão Gancho aí, né? Mas também o filme também tem outra proposta. Faz toda uma relação do Capitão Gancho com o pai, enfim. Não sei se vocês viram esse filme, mas ele sai completamente da curva. Isso não quer dizer certo ou errado. É só que realmente já existia, provavelmente já existia um direcionamento já, esse sair da curva pelo próprio diretor, e o que permitiu que ela criasse também, fizesse um outro Capitão Gancho, um outro formato, com outras cores. Então é bem interessante também, assim, sair um pouco da curva, mudar um pouco. Mas ainda assim, tem que ter alguma referência de quem é o Peter Pan, de quem é o Gancho, senão também você perde um pouco, né? Então, achar esse meio do caminho também é difícil, porque às vezes a gente fala, eu quero ter mais liberdade para fazer e tal, mas até a liberdade é muito difícil, porque você tem que criar, você quer criar, mas ao mesmo tempo você tem que manter a raiz da história, né? Pode seguir. A Bela e a Fera, essa Bela e a Fera da Disney, eu não tinha visto esse. Eu não vi esse filme, vi outra Bela e a Fera. Eu até achei que fosse dela, mas não, eu vi o que era de ser anterior ou depois, enfim, era outra atriz, tinha um vestido vermelho maravilhoso, mas não era dela. Mas esse aqui, esse figurino também é incrível, né? Lindo, muito tradicional. E essa foto aqui do lado, né? Essa foto que ela tá de azul, me lembrou muito Noviça Rebelde. Não sei se vocês já viram esse filme, que também é um clássico. Essa foto aberta lembra muito uma imagem de Noviça Rebelde. Pode ter sido uma referência, não sei. Mas isso também é interessante, por isso que saber sobre os clássicos, ler, ver filme, você consegue olhar, enxergar, ver o filme e enxergar as referências que a pessoa usou. Isso é muito interessante, você conseguir ler e falar, poxa, tá me lembrando uma imagem, tá me lembrando, sei lá, um enquadramento. Enquadramento é mais, né, para os diretores, mas está me lembrando mais isso, mais aquilo, aquela cena, aquele cabelo. Isso é muito legal. Até porque é um musical. É, sempre tem um sapatinho vermelho, né? Segue. E Adoráveis Mulheres, que também... E é engraçado que, assim, é muito... Você, não sei, a silhueta, claro, a silhueta, ela, você consegue ler uma época, mas ao mesmo tempo é tão moderno, sabe? Porque já é uma releitura. E é tão moderno, eu não sei explicar ainda o que eu vejo de modernidade nisso. Acho que talvez... Eu não sei se é muito pela interpretação delas, né? Porque eu acho que a proposta toda foi essa, mas eu não sei, eu sinto que talvez as cores, a leveza, me traz um ar de modernidade muito grande, sabe? Embora a gente consiga ver as silhuetas, consiga ver, assim, tudo uma época descrita, sabe? Mas ainda assim ela é diferente dos outros filmes de época, sabe? Tudo. Mas isso tudo é muito pensado, né? A gente está aqui debatendo, né? Exatamente. A gente está aqui debatendo o que pode ser, mas de repente é um detalhe, ou é até o desenho do chapéu, que,
sabe? Ou é a cor que foi usada, ou é a forma que foi combinado. Então, isso é interessante para a gente estudar. Por que isso me traz uma sensação de modernidade, sabe? Será que são as cores vibrantes que foram aplicadas ali no meio de algo muito sóbrio? Sabe? O que é? Então, isso é interessante, né? De pensar mesmo. Eu também acho que são as cores, principalmente nessa primeira imagem, né? Porque essa da Meryl Streep, ainda você consegue ver um peso muito maior, que geralmente os filmes de época trazem. Mas elas não, elas são... Você vê a juventude gritando ali, sabe? Muito diferente, sei lá, de Orgulho e Preconceito, do outro filme que a gente viu anteriormente. Ainda tem sabe, algo muito contido. Não sei, até de repente a altura dessas saias, tá? Mas vamos pensar nisso. Sim. Segue. E aqui, gente, eu não consegui fazer só um slide desse. Por mim, eu acho que devia ter feito todos da Ana Karenina. É muito lindo, é muito impecável e, assim, realmente merecido o Oscar, porque o trabalho dela é muito impecável, sabe? É muito bonito de ver, todos os debrus, enfim. É muito bonito mesmo. Então, aqui eu acho que é só se embebedar com essa imagem. Segue. E tem muito mais coisa, assim, você busca, tem muita coisa. Olha só que lindo esse desenho desse vestido. É muito bonito. Segue. E aí a gente vai para Verônica Julião, que se formou na SMOD, International Fashion University Group, em 90, atua criando figurinos para espetáculos de ópera, teatro, cinema e série de TV. Eu quis muito trazer ela, assim, a gente realmente tem muitas figurinistas incríveis, assim, se for ver, todo mundo tem sempre uma história muito incrível. Mas eu quis muito trazer ela como um exemplo, porque ela faz figurinos de ópera, para ópera. Então, é pensar que existe esse mercado também, porque a gente falou muito aqui de teatro, tudo bem que ópera é no teatro, mas assim, ainda assim é um nicho diferente. A gente falou muito de teatro, de cinema, né, até de artistas, né, show, mas ópera é muito... é um outro mundo, né? Mas é um nicho que a gente pode pensar também, né? Como possibilidade. Então, começou a carreira no cinema independente em várias campanhas de publicidade, como as da C&A. 16 créditos em trabalhos no audiovisual. Fez história com figurinos das óperas Rigoletto, em 2011, Violanta e Uma Tragédia Fiorentina, que foram apresentadas no Teatro Municipal de São Paulo. E com peças de teatro que foram indicadas ao Prêmio Shell, né, não sobre o amor, e Alma Boa de Setsuan. Acho que é essa a pronúncia. E Ricardo III, que foi dirigido pelo Jô, que também foi indicada ao Prêmio Shell. Então, assim, ela atua muito, muito no teatro, ópera e muito, assim, séries, né? Por isso, 16 créditos, trabalhos, né, com créditos. Fez o Castelo Rá-Tim-Bum, Somos Tão Jovens, Marighella, que foi em 2019 agora, e as séries Sessão de Terapia, não sei se vocês viram, Felizes para Sempre também. E Coisa Mais Linda, exato. E aqui do lado os prêmios, né? Esse filme, Bingo, o Rei das Manhãs, eu confesso que eu não vi. Tá? Não sei se alguém viu, até pode comentar. E embaixo, esses dois prêmios são prêmios de teatro, tá bom? Segue. E aí é que eu quis trazer os figurinos das óperas, né? Que eu achei interessante, fiquei assim, bom, a gente não falou sobre isso, sabe? E é interessante também pensar que também é um mercado, né? Quais são as possibilidades desse mercado? Então, é interessante. Porque, assim, eu acho que tem que pensar tanto na questão teatral, da movimentação, quanto do canto. Então, tem vários figurinos que você tem que pensar muito sobre essa parte aqui, né? Porque a pessoa tem todo um processo de respiração para
Claro que isso também no teatro ensina, na atuação, mas para cantar, eu acho que isso também deve ser um pensamento central na criação dessa roupa. Segue. Aqui as peças, né? Essa Alma Boa de Setsuan também, eu quis colocar a imagem porque também tem uma outra... teve uma outra atuação, né? Uma outra direção. E o que ela fez parte foi essa aqui da Denise Fraga. E embaixo, Ricardo III, que foi dirigido pelo Jô Soares. E os figurinos, né? Aqui é a Glória Menezes, tal, só gente boa. Segue. Os filmes que a gente falou, né? Somos Tão Jovens, que conta a história do Renato Russo, Legião Urbana, a série, né? Felizes para Sempre. Segue. Xingu, não, volta. Xingu, que é muito interessante, né, bem, assim, pensar nas questões, né, do envelhecimento, como que a gente faz isso, né, e Marighella, que foi, acho que não foi lançado ainda, né, foi feito em 2019, mas acho que não foi lançado ainda, que eu saiba. Enfim, segue. Não sei, vocês sabem se foi lançado? Eu queria saber também. Bom, a Reca Clóvis, vocês com certeza já devem ter visto aí, que vocês conhecem praticamente tudo que ela fez, que ela trabalhou no momento. Né? Já vou até partir para o final. Fez história com a criação do conceito de personagens importantes, como Dona Hermínia, da Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3, e personagens de Falando Sério. O primeiro longa que ela fez foi Meu Nome Não é Johnny, só para começar. Primeiro longa, assim, sabe? Que inclusive ganhou o prêmio, né? Ganhou o prêmio em 2009. Fez o Tim Maia, então é isso, Tim Maia, De Pernas pro Ar, Os Farofeiros. Então, assim, são as grandes bilheterias brasileiras do momento. E em séries fez Mandrake, Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, entre outros. Então, ela no momento, assim, dos filmes que ela fez, são os filmes mais populares. Como eu tinha comentado sobre as brasileiras que não, as figurinistas do Brasil que não são brasileiras, ela nasceu na Hungria, se radicou aqui no Brasil, se formou em design de vestuário pela Universidade de Maryland, Estados Unidos, atua criando figurinos além de shows de artistas, sobretudo para o audiovisual, né? Então ela é praticamente TV, publicidade, clipes. Começou a carreira como assistente no filme Bela Donna e trabalhou em filmes como Menino Maluquinho, Buffo Spallanzani, Bossa Nova. Então, sim, ela começou assim, tá? Só para vocês saberem. Segue. E aí a gente vai pro Meu Nome Não é Johnny, que também é muito... Ontem eu estava vendo O Cheiro do Ralo, né? Não tem nada a ver com isso, é porque eu lembrei por causa do Selton Mello, que ele também faz todos os filmes, né? Que o Lavoura Arcaica também é com ele. Estou certo. Esse também é ótimo, esse filme, assim. Aí pensar nisso, né? Pensar nesses filmes, quem são esses personagens, como eles são caracterizados, o que você lê a partir da imagem. Segue. Timaya, gente. Timaya, eu acho que, assim, impecável, impecável pensar no figurino, pensar na caracterização, né? Tudo bem que ele já tinha feito o musical, sabe? Mas pensar que ele ficou muito parecido. É muito impressionante, assim. É um trabalho muito bom, muito impecável também. Segue. O que a gente falou, né? Os farofeiros, De Pernas para o Ar, Minha Mãe é uma Peça.
Você vê que cada um tem um... Você consegue ver, né? Cada um tem uma identidade. Você consegue enxergar isso, as diferenças, mesmo falando de comédia, mesmo falando de um enredo totalmente popular, assim. Então, é bem interessante isso. Segue. E aí, uma frase que ela deixou, que ela falou, né? Nada melhor do que a sensação de ver um trabalho pronto na tela, com certeza. Você conseguir realizar, porque a gente sabe o quanto que é trabalhoso fazer isso, o quanto que é desgastante, o quanto você tem todos esses processos de tentar entender quem é esse personagem, como que você vai representar esse personagem, como que você vai, a partir do que o diretor quer, construir, conseguir criar em cima daquilo e não simplesmente fazer o que ele quer, né? Porque é sobre isso também, você é uma criadora, certo? Uma criadora, um criador, enfim. Então, é receber, filtrar e criar. Então, como fazer isso e equilibrar, sabe? Porque ainda assim é um filme que tem uma direção, que quer dizer alguma coisa, mas você também tem que contribuir com a sua forma de pensar, como você vê aquele personagem, achar esse meio do caminho é que é mais difícil, mas quando você consegue e conseguir ver esse trabalho, é muito bom. Segue. E aí a gente vai para a última, que é a Kika Lopes, nascida em Portugal, começou a carreira no cinema brasileiro na adaptação que o cineasta Júlio Bressanti fez do livro Machado de Assis, em 1985, e depois, né, um ano depois, ela viajou para a Alemanha e fez uma série pequena de pequenas pesquisas sobre o cinema alemão. Quando ela retornou, ela já retornou como diretora de arte, fez diretora de arte dos curtas O Bilhete Premiado e Apartamento 601. Assinou muitos filmes também do cinema de retomada, isso é interessante vocês pesquisarem lá no... Pesquisar de modo geral. Ela fez muito filme dessa época, muito, 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 muito. E alguns deles são esses aqui que eu coloquei, alguns mesmo. Outras histórias do Pedro Bial, Amores Possíveis, da Sandra Werneck, Juventude, de Domingos de Oliveira, Budapeste, de Walter de Carvalho, A Máquina, Fica Comigo Essa Noite. Então, tem muitos, de verdade. No teatro, ela teve atuação marcante, também assinando o figurino da peça, um inspetor-geral para o Grupo Galpão, que é um grupo... tem gente de Minas aqui que sabe, né? Aliás, todo mundo deve saber que é um grupo de uma referência muito grande para o teatro. E o figurino também de Homem e o Homem. Fez, aqui eu não estou vendo, mas eu sei o que é, né? Assinou o figurino do Palhaço, Zuzuende, gente, maravilhoso. E o Grande Circo Místico. Então, são filmes também impecáveis. O Palhaço, eu não sei se vocês viram, mas nosso Palhaço é de chorar mesmo. E não é à toa que ela ganhou, sim, vários prêmios com o Palhaço, com o Zuzuende, com o Grande Circo Místico, que está aqui. Eu nem descrevi, mas a maioria desses prêmios que estão aqui na lateral são desses 3 filmes, a maioria, tá? Segue. Olha só esse figurino, gente. Quem não viu o Palhaço, veja também. Veja como estudo, para quem... né? Mas é bom também. É bom de ver filme. Segue. Ah, e volta. E também tem uma coisa. Nesse filme, eu até coloquei... E eu falei, então eu esqueci as notinhas que estavam do lado, mas enfim. Aqui eu fiz questão de colocar a direção de arte, porque a direção de arte também é muito impecável nesse filme. Assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção para quem também está querendo seguir esse caminho de alguma maneira. Acho que, de um modo geral, a gente tem que observar o todo e como o figurino se relaciona com o espaço, né? Eu acho que mesmo quem não quiser seguir um caminho também de arte, é interessante pensar nesse jogo, pensar como que cada figurinista, e pensando em pesquisa, se relaciona com o externo, né, com a arte. Porque
o figurino ele pode ser tanto parte daquilo de uma maneira imersa, quanto ser um contraponto. Claro que isso tudo vai envolver uma direção, escolhas de direção, mas é pensar como que isso acontece no filme e o que vocês acham mais interessante também, sabe? Porque é trabalhar esse olhar, é trabalhar o que vocês gostam, o que vocês acham mais interessante, o que é mais bonito, até para começar a entender o que vocês gostariam de fazer, né? Porque a gente primeiro precisa pesquisar, precisa entender, precisa absorver para entender o que gosta, o que não gosta, o que acha bonito, o que não acha bonito. Então, aqui eu quis colocar o nome do diretor de arte, porque é impecável. Tem uma cena que eu não consegui pegar, mas que tem uma mesa, que no caso é o delegado no escritório dele, e que é impecável, assim, o trabalho de arte, de pensar que era um delegado no interior, sabe? Aquela voz, com aquele desmando, e aí aquela mesa de madeira antiga, escura, com carimbo, sabe? É muito bonito de ver, assim. É bom a gente se atentar para esses detalhes também, sabe? Segue. Zuzu Angel. Maravilhosa, né? Essa história e tudo, né? Enfim. Segue. Esse também achei lindo. Grande Circo Místico. Também impecável. Olha só, olha os detalhes. Então, é importante se atentar a isso. Até o cartaz achei tão bonito que eu coloquei também. Segue. Amores Possíveis, de 2001. E Mauá. Mauá, o Imperador e o Rei. Achei interessante trazer também, né? Porque é bom, né? A gente ver a evolução do trabalho, né, da pessoa. Entender isso. Segue. E em cada... Aí, uma frase, né, que eu quis, assim, colocar só para finalizar, porque foi a última figurinista que a gente viu, né, aqui, das 6 de hoje. Em cada trabalho que eu fiz, aprendi formas diferentes de criar e produzir um grande figurino, amadurecendo o olhar e os sentidos. Isso é da Reca Covas. Então, é importante para a gente entender que a gente está sempre em construção, não existe início, não existe fim, na verdade. Não existe fim, você começa, você pode estudar, você pode fazer faculdade, você pode fazer pós-graduação, você pode fazer tudo, mas no final das contas você está sempre aprendendo, porque cada trabalho vai te dizer alguma coisa, cada trabalho vai te dizer tanto em relação ao conteúdo que ele tem para te mostrar, às vezes questões pessoais mesmo, quanto de trabalho, de coisas que você tem que levar para o set, que de repente até no presente momento você só leva tal coisa, mas aí naquele trabalho dá um problema, você resolve levar um martelo. Para que você quer um martelo? Não, porque naquele outro trabalho você precisou. Para quê, né? Mas enfim. Então é entender que cada um vai te dizer alguma coisa e você vai ter que estar sempre crescendo. Não tem fim. E quanto mais você estiver aberto para aprender com os trabalhos, melhor ainda, né? Segue. E aí eu coloquei aqui o que te inspira, que era a provocação, né, do que eu ia trazer hoje, mas, enfim, é só uma provocação mesmo para a gente pensar o que inspira a gente a criar, o que inspira a gente a estar nesse ofício, né, e de que forma transitar. A partir do momento que a gente começa a conhecer outros figurinistas, enfim, que seja outras realidades, né? Por exemplo, essa pesquisa para mim não está pronta, é só um começo de uma pesquisa, porque tem várias realidades aqui diferentes, né? De Hollywood, por mais que muitas dessas figurinistas não tenham crescido no meio de Hollywood, ainda assim é um outro lugar, né? Que a gente precisa conhecer, sim, mas são outras realidades. E mesmo as realidades daqui que eu trouxe,
ainda assim, até que ponto elas estão próximas, né? Elas não são distantes, longínquas, mas ainda assim a gente precisa entender que nesse meio do caminho existe muita gente com realidades completamente diferentes, mas que estão aí também. Então, eu também tenho, assim, falando mais da minha observação em relação a essa pesquisa, até porque eu joguei para vocês também pesquisarem, porque nesse meio do caminho tem muita gente também fazendo muita coisa, muitos trabalhos impecáveis, e tem trajetórias completamente diferentes. E eu, assim, eu só estou colocando aqui que isso, na verdade, é o início de uma pesquisa, né? Que eu quis dividir com vocês, porque eu acho que do meu último workshop, eu senti necessidade de falar sobre quem está por trás das cenas, né? A gente entende que é um mundo meio invisibilizado, então é interessante entender quem são essas cabeças que estão por trás e como elas vivem, o que elas fazem, o que elas comem, aonde elas estudaram. Então é interessante até para a gente entender. Mas não são só elas que existem, né? Existem outras, e eu quero saber sobre as outras também. As outras me interessam muito, então essa pesquisa é só inicial, só para dizer, só para colocar isso. É uma pesquisa inicial. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da pesquisa? Calma, eu ainda tenho agradecimentos para falar. Mas o que vocês acharam da pesquisa que vocês fizeram? Vocês sentiram muita dificuldade? Podem falar. Não briguem para falar. Oi, boa Olá, noite. boa Eu noite. senti um pouquinho, sim, de dificuldade. O próprio Google, às vezes, quando a gente pesquisa, não só o Google, como o Instagram, às vezes, quando a gente pesquisa sobre figurino, aparece muita gente também que ainda mistura com styling. E sim, são áreas diferentes, então eu acho que isso deu uma dificultada ali. E, e eu acho que ainda falta assim, um material que seja mais detalhado. Eu sinto que algumas coisas, quando a gente pesquisa, aparece muito o básico do básico, tipo, do básico. Aí, tipo, às vezes você quer saber um pouco mais sobre alguma coisa e não tem. Assim, eu acho que isso foi o ponto que mais pegou para mim. Não, pior é que é mesmo, né? Que eu acho que o próprio Google já é o algoritmo. É o algoritmo. Ele já te trai ali. Mas é complicado. E aí, quem mais? Porque eu vi que muita gente pesquisou, eu vi, achei bem legal. Acho que é isso mesmo, gente, porque a pesquisa ali é para a gente, tá? Assim, é claro que tem todas umas anotações que eu tenho feito, enfim, em relação à participação de cada um, mas todas essas pesquisas são justamente para a gente entender que a gente precisa evoluir, a gente precisa sair do lugar comum. Não é só sobre fazer, sobre o ofício, mas é sobre pensar diferente, construir de uma maneira diferente. A gente só consegue criar o novo se a gente entende muito sobre o que foi feito, o clássico, os clássicos, entendeu? Os clássicos, o que está sendo feito, quem são as pessoas de hoje e quem são as outras que não estão sendo vistas. Porque não existe só uma realidade. Então, é sobre isso, sobre desconstruir esse lugar, sabe? Criar outros horizontes. É um processo mesmo. Eu senti essa mesma dificuldade. Tipo, quando eu fui pesquisar no Google, eu sentia que aparecia só as mesmas poucas figuras. E de uma forma muito, tipo, não eram aquelas pessoas que eu estava buscando. E não porque elas não são válidas, mas porque isso não faz parte da minha realidade, né? E aí eu queria achar gente que é acessível ao que eu vivo hoje, né? E aí no Instagram eu consigo encontrar um pouco mais essas pessoas, mas eu tive muita dificuldade em começar essa pesquisa.
eu não sabia como começar. E aí eu fui indo por pessoas que eu conhecia, mas eu ainda sinto que, tipo, de outras formas, bem diferentes, são outros núcleos, mas ainda assim fica muito naquelas pessoas ali que estão produzindo e que, tipo, de alguma forma estão se mostrando. E eu sei que tem muito mais do que isso, mas eu tive essa dificuldade de encontrar essas pessoas para entrar em contato ou sei lá o quê. Tipo, não sei, não consegui chegar ainda. É complicado mesmo. Fala, gente, pode falar. Amanda está querendo falar, eu acho. Não, eu faço as minhas palavras da Natália também. Na última aula, né, que você deu, ficou um ponto de interrogação na minha mente sobre algumas estilistas negras, né? Então eu fui à procura, né? Eu só conhecia a Ruth, né? E daí eu fui procurando por hashtag, por coisas assim, por quem ela seguia também, até que achei uma parte de você no WhatsApp, né? Então, às vezes a gente faz uma pesquisa no Google que a gente não acha que a gente quer, a gente faz uma pesquisa mais aprofundada, né? Então, é basicamente isso, bem difícil mesmo. E vem cá, e o que vocês acharam de todas essas que a gente falou? Vocês já conheciam elas? Ou o trabalho delas, não sei. Eu achei. Pode Pode falar. falar? Para. Vou falar então rapidinho. Eu achei ótimo. Eu conhecia muitos dos trabalhos delas, mas não conhecia a pessoa, não ver quem tinha feito. E eu acho que isso faz parte da valorização, né, do trabalho dessas pessoas, a gente saber quem elas são. Então foi importante e muito bom conhecê-las. Pode falar, Paulo. Não, eu ia falar exatamente isso. Eu não conhecia, tipo, conhecia, sei lá, 70% dos filmes, principalmente os do Tim Burton. Eu amo todos, nossa, enfim. E não sabia quem estava por trás do figurino. E, tipo, foi tudo. Gente, foi uma pesquisa, assim, árdua mesmo, porque é isso, né? Às vezes quando você começa uma pesquisa, você tem uma ideia, né? Você mira um objetivo, mas no meio do caminho acontece muita coisa. Então, a mesma coisa o figurino, quando você está ali criando, às vezes você cria um figurino, e ali no meio do caminho aquilo já vira uma outra coisa, e aí vai virando e já no final já é uma outra coisa. E ainda assim você tem que entender que ele tem um caminho quase que independente, né? Não é mais seu, é do mundo, né? Eu acho que a pesquisa é um pouco isso. É esse processo. Gente, você... legal. Bom, que bom, né? E aí, então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, que tenho duas coisas para falar, mas eu queria que vocês falassem de um modo geral. Segue, vamos seguir. Bárbara. Então, essa apresentação aqui, na verdade, sim, eu queria muito agradecer vocês, todos que participaram. Primeiro, assim, de um modo geral, quem se inscreveu, mas principalmente as pessoas que estiveram aqui, né, entraram, mesmo os que faltaram, vieram até mim e eu enviei, encaminhei, participaram. Pessoas que ainda estão também fazendo os exercícios. Quem fez os exercícios, quem ainda está fazendo, eu ainda vou receber, sem problema nenhum, porque eu acho que aqui, na verdade, esse workshop é
foi e é um grande espaço de troca, né? Um espaço não só da troca das pessoas que já são profissionais, já estão no mercado, de alguma maneira já tiveram experiência, como quem está começando, mas eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que fazer essa roda girar, a gente só consegue fazer a roda girar quando a gente está envolvido, quando a gente se escuta, quando a gente troca, quando a gente acrescenta, quando a gente complementa. Então, assim, agradecer muito a vocês, a Ken também, mesmo superou a timidez de aparecer na câmera. Eu sei que espero que mais alguém apareça, porque a gente tem que tirar uma foto. Agradecer a equipe, né? Agradecer a Bárbara, agradecer a Larissa pelo suporte. Acho que foram 10 dias, foi uma jornada, né? Parece que 10 dias é pouco, né? Mas não é. Porque praticamente foi um mês. Foi um mês, né? Um mês, quase um mês e meio, né? Porque aquele dia que eu acabei não indo, não sei o quê, por causa de problemas de saúde, mas um mês e pouquinho, né? Um mês e uma semana, mas ainda assim é um tempo, e é um tempo que tanto eu quanto vocês, nós nos demos, né? Então, é sobre isso, né? Isso para mim é muito importante, assim, todo projeto, todo trabalho que eu escrevo, todo projeto que eu escrevo, tudo que eu me coloco, e principalmente na área do figurino, que é onde eu realmente me realizo, é sobre entrega, sabe? E a gente não consegue fazer alguma coisa verdadeira sem entrega. Então, é isso, é uma construção, eu gosto dessa palavra, tanto troca quanto construção. Então, esse workshop, provavelmente o próximo, que vai ser o quinto, acho que é o quinto, edição 5, sei lá, já vai ser diferente, já vai ser um pouco mais. Eu, inclusive, conto com a contribuição de vocês, que eu vou mandar no grupo um formulário de feedback, que eu quero saber de vocês. Se vocês quiserem falar aqui também, mas eu vou mandar, porque tem pessoas tímidas também, é importante. Mas, assim, eu queria muito deixar aqui meu afeto, meu carinho. Adorei conhecer vocês, adorei conhecer a história de vocês. E mesmo quando vocês dividiram comigo as habilidades e inabilidades, eu sei o quanto é difícil, às vezes, a gente enxergar isso e se propor a mudar, porque, às vezes, eu pedi para vocês escreverem, porque, às vezes, a gente sabe, mas a gente não quer ver, né? Então, é sobre escrever e tentar entender o que pode melhorar. Então, por isso é todo um exercício, isso não se resolve hoje, agora, mas é um processo, então é entender que os processos são importantes. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento, de verdade, de coração, e falar também, não posso esquecer de falar do nosso Oscar de participação, nosso Oscar, sacanagem, de participação, né? Porque eu inventei isso, mas é verdadeiro, tá? Só que eu tenho que falar uma coisa, até eu tinha separado o negócio, mas não está aqui. Enfim. Bom, a gente tem esse prêmio de participação, e eu vi que todo mundo participou, a maioria participou. De verdade, eu achei muito bacana, assim, a troca de vocês, mesmo quem não apareceu, mandou e-mail, ou me procurou, quis saber qual era o exercício, como era o exercício, se propôs. Então, acho que isso é que está valendo, sabe? Se apareceu ou não apareceu, se botou a cara, acho que isso aí cada um com a sua vaidade, né? Ou com a sua timidez. Cada um com o seu cada qual. Mas, assim, fazendo uma análise toda, um panorama, porque eu fiz essa análise, e, assim, foi um pouco... Não foi tão difícil, mas, assim, eu vi que tinham 2 pessoas ali juntas, mas esse prêmio é para uma pessoa só, né? Eu não tenho como mostrar o kit Help Figurinista agora, porque ele ainda não está pronto. Pois é, essa vida de figurinista. Ele ainda não está pronto, mas eu vou mostrar os processos. Eu fiz um desenho, inclusive eu queria mostrar para vocês, mas eu nem sei onde está aqui, nesse caos. Mas eu fiz o desenho, tem todo o croquis, eu posso até colocar já no grupo, tem um croquis. Tem o material já lá, mas eu vou trabalhar nisso essa semana. E
esse kit vai para... Quem ganhou esse kit? Uma pessoa que participou muito, inclusive fez uma análise psicológica das suas habilidades e inabilidades. Foi a Natália. A Natália... Mas, assim, parabéns, Natália. Parabéns. Espero que você goste de verdade, porque, assim, é um kit que tem tudo, tem tudo. Ele não existe ainda, mas ele vai existir, eu garanto. Eu vou mostrar todo o processo no Instagram. Enfim, eu mando para você, não sei, só para você não achar que é mentira, porque não é, eu desenho croquis, inclusive. E merecido. Mas eu tenho uma surpresa para todo mundo. Ah, inclusive isso... Mas eu tenho outra surpresa para todo mundo que participou, que mês que vem eu vou fazer um outro workshop, que eu até já comentei aqui com vocês, que eu fiz no ano passado, no final do ano passado. Eu cheguei a comentar alguma coisa sobre o assunto desse workshop, que é o Decolonializando o Olhar. E eu, muito provavelmente, devo abrir esse workshop no final do mês que vem. E todo mundo que está participando aqui ganha 50% desse workshop. Não é um workshop caro, tá? Só para já colocar aqui, né? Já não é nada absurdo. Mas, assim, todo mundo que participou vai ganhar 50%. E a Natália, como foi a primeira, né? A primeira da participação, na verdade, ganha 100%, né? Eu acho que é justo, né, gente? Não sei. E eu vou botar esse cupom no nosso grupo, tá? Vou mandar por e-mail também. Então, tem duas coisas que eu vou mandar, e vocês podem me cobrar, tá? Porque eu posso esquecer, mas eu não vou esquecer. Bárbara não vai me deixar esquecer, nem Larissa. Esse cupom e o... que mais? Eu já esqueci. Ai, meu Deus. A gente me lembra. O cupom... e o formulário do feedback. Mas eu quero ouvir vocês, gente, porque eu me sinto muito solitária. Eu fico falando. É isso, era essa surpresa. Ai. Estão te pedindo um texto de Depoimento. agradecimento. Como que Depoimento. fala quando faz aniversário? Discurso, que foi Discurso. Ai, eu tô emocionada de verdade. Eu agradeço demais. Eu não sei nem o que dizer, estou muito feliz, muito obrigada. Eu sei que tipo, nunca é fácil fazer esse tipo de escolha, porque isso não, sei lá, não é uma história de meritocracia, sei lá, eu queria muito que todo mundo pudesse ter tudo nessa vida, mas eu tô feliz de ter tido esse olhar seu. Muito obrigada. E espero que muitas pessoas daqui consigam fazer o seu próximo curso também. Eu estou muito feliz de poder fazer já. E é isso, obrigada. Foi ótimo conhecer você. Foi ótimo conhecer todo mundo, assim. O Paulo, a gente até conversou no WhatsApp já. Tipo, foi realmente muito importante fazer esse workshop. E em muitos sentidos. Tipo, me acrescentou de verdade muito. Então, eu agradeço demais. Ai, tô emocionada. Não tô conseguindo. Minha mão tá até suando. De frio, assim. De nervoso. Que vergonha. Nada, que isso. Obrigada a você. Que isso, acrescentou. Todos vocês acrescentaram muito. E as provocações, as perguntas, porque eu acho que não é sobre saber tudo. Acho que a gente nunca sabe sobre tudo, mas é sobre se deixar provocar também pelas questões. Tem coisas que a gente não pensa, ou não está pensando naquele momento, mas aí alguém te faz uma pergunta e fala, é mesmo, né? Será? E é isso. Acho que a gente só consegue crescer assim, na provocação, sabendo que não está o tempo todo pronto, nem o tempo todo certo de tudo. Mas quando você consegue enxergar isso, acho que existe um crescimento, acho que para todo mundo, sabe? Porque a gente está nesse lugar mesmo. E hoje, cada vez mais na berlinda, né? Porque é tudo sobre... Você está ali, mas aí
explicar, você tem que saber, mas não sabe, né? Então, é um exercício mesmo. Eu acho que, por isso que eu falo muito dessa coisa da construção e da troca, porque é isso. Acho que quem sabe, quem diz que sabe muito, não sabe nada. A verdade é essa, não tem muito esse lugar. Mas a gente pode estar preparado? Pode. Pronto, talvez nunca, mas se preparando, buscando e sempre pensando além, sempre procurando pensar além, eu acho que esse é o caminho, pelo menos é assim que eu acredito. Eu ia comentar uma coisa, nada a ver. Eu estava muito curiosa para ver. Eu queria ver a carinha de todo mundo também. Mas da Bárbara, porque ela tá sempre tá Bárbara, Bárbara, e eu nunca tinha visto a carinha dela. E da Lari também, porque você fala dela e eu ficava, ai, eu queria muito personificar a imagem delas e eu fiquei feliz de ver vocês. É um prazer ver vocês, a carinha de vocês. Vocês são lindos. É isso. Gente, fala mais. Você... Vou falar só um instantinho. Eu queria parabenizar a Natália, porque durante as aulas ela também comentava bastante. A gente também aprendia junto com ela. E é isso. Também queria te agradecer, Mayra, e todo mundo que participou. Eu cresci muito com vocês, aprendi muito. Ainda sou muito nova nisso tudo. E queria também agradecer as meninas, né, a Larissa e a Bárbara, por ter sempre estar ajudando, né, com os slides. E é isso, gente. Só tenho que agradecer. Eu vou sair daqui com o coração agradecido. Ai, que bom. Legal, gente. Uma pena não ver todo mundo. Oi? Fala. É que esse foi meu primeiro curso de figurino mesmo, que eu parei, fui entender o que era o figurino. E eu fiquei muito feliz que que o algoritmo do Google me sugeriu esse. E é isso, foram 10 dias maravilhosos, de muito aprendizado. E já vou para o próximo curso. Mande link. Manda. Daqui a pouco vou mandar. E eu quero agradecer ao algoritmo. Obrigada, algoritmo, porque, né, a gente tem que agradecer o algoritmo também hoje em dia. Que bobeira, né? Gente, eu quero tirar foto, tá? Adriana, quero que você fale, tá? Porque a senhora começou tudo super falante desde sempre, aí depois você foi ficando muda, que eu fui te sacando, porque eu anoto tudo no meu caderninho. É porque assim, eu vi que eu tenho que parar mais para ouvir, sabe? E aprender mais. Eu, às vezes, acabo falando muito e, às vezes, em vez de parar para aprender, eu falo demais. Então, eu prefiro, às vezes, me calar um pouco e ouvir um pouco o que as pessoas estão falando, o que elas estão produzindo, sabe? Para mim aprender, entendeu? É isso. Não, eu lembrei muito de você nesse último, não agora, nessa parte 2 das figurinistas, justamente por causa do figurino de época. E hoje, até inclusive, eu não sei se alguém aqui quer ter acervo, uma figurinista entrou em contato comigo, você que é do Rio, né? Vendendo duas ou três caixas de acervo, né? Que ela está se desfazendo. Inclusive, tem figurinos de época. Aí eu lembrei de você, que você logo falou que... você falou, aí eu falei, e aqui... Pena que eu tô pobre, sem dinheiro, senão eu compraria. Eu nem sei porque eu não cheguei a ver como era o figurino, mas eu lembrei porque ela falou figurino de época, eu falei, interessante. Achei bacana. Para mim seria super interessante ter. Mas aí, eu também, eu falei assim, legal, mas 2 ou 3 caixas tem que ter um lugar, né? Aqui não tem. Não dá mais para mim. Para mim é demais. No meu caso é falta de dinheiro mesmo, falta de grana.
Não, para mim também, porque eu nem sei o valor, tá? Ela nem me falou, eu também nem quis saber. Eu falei, Mas não não deve dá, ser tão caro, não sei, né? Assim, não sei. talvez. Figurino de época talvez seja caro, É, porque é uma coisa difícil, né, de encontrar. Não é qualquer um que sim, tem. sim. Ai, vamos tirar uma foto, gente. Ah, fala, Espanha. Não, e falar nisso rápido, que rápido. Só queria parabenizar a Natália, porque eu acho que realmente ela é uma pessoa assim, uma das pessoas que se destacaram aqui no curso. Ela é de falar, de perguntar, e isso é muito legal, porque quando você pergunta, você mostra curiosidade, você acaba mostrando a resposta do outro, sabe? Tipo, quando você responde, você não está respondendo só para ela, mas para outras pessoas que também estavam com dúvida, como eu, que teve coisas que ela perguntou, que eu também estava com dúvida na hora, e foi isso. E parabenizar a todos e agradecer também por esse curso, que foi muito bom para mim também. É isso. Ah, obrigada. Não, e tem uma coisa também, no virtual é muito difícil, gente. Vamos combinar que você está presente, olhando tete a tete ali, a pessoa, entendendo também, você consegue, mas sem ver as pessoas é muito estranho, parece que eu estou falando sozinha. E aí, assim, você fica, ai meu Deus, será que foi, que não foi, que eu estou atingindo, o que está acontecendo? E olhando vocês, eu consigo pelo menos ver as reações. Não, tá bom, não tá? O que está acontecendo? Quando eu não vejo, e essa eu acho que deve ser a grande, acredito eu, que é a grande dificuldade de todos os cursos ao vivo, assim, né? É difícil. É difícil que você fala, caramba, e aí? Tal, tá bom? Tá. É tipo, você fica pisando em ovos, sabe? Quem é do teatro, na verdade, é um grande exercício do teatro. Mas é difícil, é difícil. Então, ver vocês me anima, porque eu falo, ai, que bom, ai, teve uma reação. Não, tá ruim, tá bom, tá... É melhor, você consegue sentir a energia, né? A troca de energia. Ao vivo, melhor. Mas virtual é mais difícil, mas é a nova vida, né? É a nossa nova vida, então a gente tem que também entender que lugar é esse, de que forma a gente pode se integrar e ter essa troca, e ser uma troca real possível, mesmo aqui, ó, dentro da tela, sabe? É difícil, mas acho que a gente vai conseguir. E eu quero tirar uma foto, mas alguém quer falar alguma coisa? Aproveitem! Mas tudo bem se não quiserem, tá? Não quero forçar ninguém a nada. Então vamos tirar essa foto. Vamos tirar essa foto? Bom, vou dar um print aqui. Não sei se... Bárbara, dá um print aí também, para a gente ter essa foto maravilhosa, incrível. Peraí, deixa eu me... Tá todo mundo pronto para a gente... Isso! X, 1, 2, 3, como que eu faço? 1, 2, 3... Olha, eu espero ter tirado um print bom. Eu não sei. Mas eu acho que eu tirei vários. Deixa eu conferir antes. Tira 2 e escolhe o melhor. Nossa, eu tirei vários, mas eu não sei, né? Vai que não deu certo, sabe? Aquela coisa. E eu sou um pouco paranoica. Então eu prefiro dar uma confirmada. Vocês querem apresentar seus looks maravilhosos? Quer falar sobre o seu look, Paulo? Quer falar sobre o seu look, Natália, Adriana, Amanda? O que vocês pensaram na produção de hoje? Oscar em casa. Eu tô sem look, só botei maquiagem, mas assim, tô de calcinha e blusa. O meu look, gente, é só a parte de cima. É um blazer que eu usei na Alice Marconi pro prêmio Sim São Paulo. É um blazer cheio de corrente. Ah, pô, mas é... Ai, gente. O Oscar. É o nosso Oscar. E a peruca, e a lace, meninas, que eu te falo. Entendeu? Eu achei engraçado que eu tinha acabado de mandar aqui no chat e você falou exatamente no mesmo momento. Mas eu levei a sério, porém eu tô com muito frio aqui em Curitiba, tá frio para variar. E aí eu tô aqui com esse negocinho que não esfria nada, mas não podia estragar o look.
Porém, eu vou até levantar para vocês verem a situação aqui embaixo. Eu tô com um cobertor para eu não morrer de frio, mas eu Ah, coloquei. nossa Senhora! Ai, eu... E eu fiquei desesperada, porque eu tava assim, ontem só pensando, ai meu Deus, amanhã é dia de gala, eu tô com vergonha, mas vou me arrumar. E aí chegou hoje, e eu tava trabalhando, e aí eu tava falando aqui com o pessoal que mora comigo que eu ia fazer um lanchinho ainda. E eles falaram, Natália, que horas começa o seu negócio? Eu falei, 7 horas. E eles falaram, é Caramba! 6h50. E eu fiquei, meu Deus! E aí, em 10 minutos, eu fui lá, corri, só sem maquiagem, troquei de roupa e tô aqui, com cobertor. Essa é a minha vida. É isso. Quer ver? Não, eu também, na verdade. Acho que temos a foto, gente. Eu vi aqui, tem várias, eu com a cara de doida, mas tá ótimo. Não, aqui é um vestido também, né? Um vestido de brechó. Eu falei, acho que dá, mas tá um calor aqui no Rio, né? A Larissa sabe, a galera aqui do Rio sabe, e não dá. Cabelo não deu para fazer muito, mas tá valendo também, e é isso. É isso. Ela Não, fala. só para falar em que você falou de brechó agora, que eu amo brechó. Inclusive, quem tiver alguma ideia de algum brechó que você conheça, coloca lá nos comentários do WhatsApp para depois eu pesquisar algum aqui do Rio, que vocês conheçam. Não sei quem for do Rio, né? Eu queria. Não, tem várias. E assim, gente, agora falando sobre as pesquisas, se vocês quiserem ir colocando, alimentando, porque eu acho que é sobre isso também. Até o próprio brechó e o Instagram de vocês. Eu não sei se todo mundo colocou, sabe? Acho que está valendo também. As nossas pesquisas se mantêm, caso vocês queiram, né? Ou de repente, assim, na vida, acharem alguma coisa interessante, quiserem dividir com outro, eu acho que é sobre isso, né? A gente está falando sobre isso. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês de novo. E eu acho que a gente vai ter que partir, né? Já tiramos nossa fotinho. É isso. Rumo ao paraíso, rumo ao futuro, né? Vamos ver. Tudo bem? Obrigada de verdade. Foi uma jornada mesmo. Eu considero isso uma jornada. Eu acho até que eu vou mudar o nome. Jornada para além do figurino. Acho que vai ser isso, porque 10 dias é uma jornada. Workshop é 3 dias. 10 dias é uma jornada, não tem jeito. Mas obrigada, de verdade. Eu cresci muito durante esses 10 dias. Foi uma troca muito intensa. E eu espero ver vocês em breve. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Alguém quer me lembrar alguma coisa? Eu acho que eu falei tudo, né? Porque eu tinha vários recados, aí eu fico meio enlouquecida. Maíra, oi, gente, boa noite. Eu nunca falei por aqui, mas eu queria falar para o pessoal que é do Rio e gosta de brechó, nessa época do Covid, seguindo muitos brechós que eu também gosto muito. E aí eu posso compartilhar com vocês lá no grupo, que eu acho que... Obrigada, Natália. Eu acho que é de grande valia para o pessoal que curte brechó e que também... E falhou o final. Não sei. Eu só queria acrescentar que eu não sou do Rio, mas eu sigo um brechó do Rio no Instagram que eu gosto muito. Eu não lembro o nome, mas eu vou mandar lá no grupo. Que elas têm uma curadoria de muitas roupas para mulheres gordas. Eu acho isso incrível. Então eu vou mandar lá, porque é difícil, né, achar esse tipo de curadoria mais específica. E eu vou mandar. Eu não lembro o nome, mas eu vou mandar. Gente, mandar um beijo aqui para o Júnior, que ele disse que está sem... Eu agora li a mensagem dele, que ele está sem câmera. Júnior participou do último workshop, inclusive esse, do Decolonializando o Olhar, e está aqui de novo. E da última vez eu esqueci de falar isso, porque que ele chegou a conversar falando do TCC, né, que estava no TCC, mas eu esqueci de apresentar ele, que ele também participou do outro workshop, e foi muito legal. Obrigada por você estar aqui de novo, tá, Júnior? Só isso que eu queria dizer, que ele escreveu aqui,
eu também estou te agradecendo, tá bom? E, gente, tamo junto, tamo aí. Você, Natália, me manda o seu endereço, porque senão, se não chegar, é porque também você não me mandou o endereço. Aí eu vou falar, olha, ela não me mandou o endereço, tá? E a galera que não apareceu, porque, sei lá, não tá sem câmera também, beijo, obrigada. É isso aí, tamo junto. Vamos trocando mensagem e tamo aí, tá bom? Beijo grande para vocês. Valeu! Eu só queria agradecer de novo, Maíra e todo mundo, pelas palavras carinhosas de vocês. Eu realmente me senti sortuda de muitas formas. Muito, muito obrigada pela troca e por conhecer vocês. Foi realmente muito bom. O curso, pela jornada e pelas conversas. E mandem o Instagram de vocês, por favor. Eu quero seguir todo mundo. Sim, manda mesmo, manda mesmo. Vamos se seguir. Tá bom? Beijo e até breve. Gostei. Até breve. Tamo junto. Obrigada, Stephanie.